Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com a repercussão dessa vitória do Palmeiras contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e que deixou o Verdão disparado na tabela do campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. André, eu tive aqui na última vez, nessa primeira entrada, e eu falei do Palmeiras. Falei do Palmeiras a respeito de um time em que joga mal, joga mais ou menos, joga bem e sempre é difícil não conseguir uma vitória. Então já bota aqui, produção, já bota aqui o Palmeiras no programa. O Palmeiras, ele vai me surpreendendo positivamente e quando joga mal, até negativamente, ele me chama atenção, porque é um time que não desiste, né? Um time que não abdica do jogo nunca, perdendo, ganhando, saindo atrás, saindo na frente. É um time que busca a vitória como um louco, coisa que não está acontecendo com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, eu estou falando muito isso em teoria já, e já estou até me criticando também. Eu acho que o Flamengo, na plasticidade, no brilhantismo, é um time melhor. Só que esse time melhor já ficou lá em março, abril. O Flamengo está tendo muitas dificuldades. Nos jogos que eu trabalhei, eu vejo um Flamengo até mais organizado sem a bola do que com a bola. Eu falei isso ontem na transmissão. O Flamengo, até com os 30 minutos do primeiro tempo, sem a bola, é um time muito organizado. É um time que marca pressão, um time que sufoca quando tem perna para isso. Mas com a bola... Aí você vai falar assim, o Flamengo tem 17 gols no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o melhor ataque. Só que o Flamengo fez 10 gols em 2 jogos. Ele sobrou 7 gols em outros 7 jogos. Então, mostra a dificuldade que o Flamengo tem. Ele tem volume, ele joga dentro do campo adversário, mas ele, quando cria pouco e não mata. Então, assim, é um time para o Felipe pensar sobre isso, porque está com dificuldade. Terminada a 9ª rodada do campeonato, o Palmeiras, pela primeira vez, é um time nessa edição de Brasileiro que abre uma vantagem que é mais de uma rodada para o segundo colocado, né? E ele pode chegar a 7 pontos para o Flamengo na próxima rodada. Ele foi o único time do G4 que venceu. Bateu o Bragantino, confronto direto. Aliás, é o único time, o Palmeiras, que ganhou todos os jogos fora de casa. Para mim, a diferença, o que explica a liderança do Palmeiras, entre outras razões, é essa. Ganhou todos os jogos fora de casa que fez. E o campeonato do Palmeiras é o seguinte, você vai ouvir esse clichê de que todo time vai oscilar no campeonato. É um fato. Mas só um time, até aqui em 9 rodadas, esteve sempre ou na liderança ou a uma rodada dele, e é o Palmeiras. Na primeira rodada, a gente preparou inclusive um material sobre o campeonato do Palmeiras. Na primeira rodada, ele empatou com o Botafogo e ele ficou a 2 pontos dos times que venceram. Na segunda rodada, ele já se iguala a 7 times com 4 pontos. Ganhou do Sport fora de casa, jogando mal, erros de arbitragem. Na terceira rodada, ele já joga super bem. Ele derrota o Corinthians 2-0, uma exibição de alto nível, e vira líder ao lado do Flamengo. O Flamengo tinha um gol pró a mais e o Flamengo era o líder. Na quarta rodada, o que acontece? O Palmeiras vai ganhar de novo fora de casa. Vai derrotar o Internacional. E a situação se mantinha ali, com o Flamengo líder por gols pró e o Palmeiras a pontuação do líder. Na quinta rodada, o Palmeiras vai ganhar de novo fora de casa. Ele vai bater o Fortaleza fora de casa. O Flamengo empatava com o Vasco no Maracanã. E aí o Palmeiras era líder isolado pela primeira vez, com 2 pontos de vantagem para o Flamengo. Na sexta rodada, o Palmeiras perde em casa, do Bahia. O Fla ganha do Corinthians e o Fla pega a ponta. 14 pontos Flamengo, 13 pontos Palmeiras. Na sétima rodada, o Palmeiras ganha de novo fora de casa. Repare quantas vezes eu estou falando fora de casa o Palmeiras ganha, porque ele ganhou todos os jogos que fez fora de casa. Ele vai ganhar do Vasco, em Brasília, 1-0. O Fla perdeu do Cruzeiro. E aí, o Palmeiras empata com o Bragantino em pontuação, mas ele, pelos critérios de desempate, era líder na sétima. Na oitava, o Palmeiras vai ganhar do São Paulo. O Bragantino vai empatar fora de casa com o Grêmio. E o Palmeiras vai assumir a liderança. E agora, de novo, o Palmeiras ganha fora de casa. Do Bragantino, confronto direto. O Flamengo
empata com o Botafogo como mandante, o Cruzeiro empata e o Palmeiras abre uma vantagem, né, de 4 pontos. Então, assim, é uma consistência assustadora para os outros. Tudo bom, Pedro? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Paulinho, PC, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Tem 2 destaques iniciais, né? O primeiro vai para esse Palmeiras, de fato, para quem, se alguém duvidava lá no início do ano, né, depois de Campeonato Paulista, onde o Palmeiras até em determinado momento ficou muito próximo de não conseguir nem se classificar para as quartas de final, e eu falava lá naquela época que achava que era muito exagerado toda aquela crítica em torno do time do Abel. Acho que aquela galera lá hoje olha para esse time do Palmeiras e não tem como duvidar de que o Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro até o final. Se vai ser campeão, se não vai conseguir, é uma outra história, mas que vai ser competitivo até o final, como a gente vem acompanhando nos últimos anos, isso eu não tenho dúvida. E o que eu acho mais interessante desse Palmeiras é a gente ver... Ontem era o duelo do primeiro contra o terceiro colocado. Então, assim, era um jogo muito difícil para o Palmeiras jogando fora de casa. E a divisão de protagonistas do Palmeiras nesse início de campeonato. Você falou da oscilação. Os resultados do Palmeiras vêm acontecendo. Mas se a gente for ver em termos de desempenho, tem jogos que o Palmeiras realmente não consegue jogar bem. Sim. A estreia contra o Botafogo, o Palmeiras não jogou bem. O jogo contra o Sport também não foi bem. E tem outros jogos onde o Palmeiras consegue ir bem. A questão é que, mesmo no início de competição, onde o Palmeiras oscila em questão de desempenho, os pontos estão vindo. Então, sim, esse é o mundo ideal. O Palmeiras, no jogo que você olha e acha que o Palmeiras vai perder, como foi contra o Botafogo, o Palmeiras arranca o empate. No jogo onde você acha que o Palmeiras vai empatar, ontem, contra o terceiro colocado saindo atrás, jogando fora de casa, o Palmeiras vai lá e consegue a virada. E a divisão de protagonismos dentro do elenco. Ontem, um dos principais, se não o melhor jogador do Palmeiras, foi o Maurício, que entrou no segundo tempo. E aí você vai olhar, Felipe Anderson e Veiga, titulares absolutos até pouquíssimo tempo atrás, sequer entraram em campo, estavam no banco. O Vitor Roque decidiu o clássico outro dia, não estava à disposição. O Estevão... Paulinho também não. O Estevão, que é a grande estrela desse time do Palmeiras, ontem não teve uma atuação assim assombrosa como a gente está acostumado a ver. Mas mesmo assim, o Palmeiras, girando o elenco, consegue somar pontos. E o outro destaque é com relação aos clássicos. Assim, a gente já até iniciou aqui antes do intervalo. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa rodada, que eu tinha uma expectativa muito grande de vários clássicos pela rodada. Não gostei do Flamengo e Botafogo. Cruzeiro e Atlético. O Atlético não foi jogar. O Cruzeiro foi a principal equipe em campo, deveria ter saído vencedora, mas eu acho que a atuação do Atlético acabou puxando o nível do clássico para baixo. Corinthians e Santos também, achei que faltou bola. Acho que o único clássico que salvou, e para mim foi o melhor dos clássicos dessa rodada, acabou sendo o Bavi, que entregou de tudo um pouco. Eu gostei do Botafogo no jogo e gostei do segundo tempo do Corinthians, vamos debater daqui a pouco. Só para mostrar para vocês O Palmeiras não é um time encantador, né? A gente raramente fala, nossa, que jogo lindo, que golaços, mas ele é um time de uma eficiência absurda, de uma força mental difícil de separar, e aqui está o desempenho do Palmeiras como visitante nesse campeonato. Eu acho impressionante, ganhou todos os jogos. Todos. Se tem times como Corinthians e Vasco que mal conseguem pontuar quando atuam fora de seus estádios, o Palmeiras está passando o carro quando sai do Allianz Parque ou de Barueri. Então derrotou o Sport, derrotou o Internacional no Beira-Rio, derrotou o Fortaleza no Castelão, derrotou o Vasco no Mané Garrincha, porque o Vasco vendeu o mando para Brasília, e agora derrota o Bragantino. Só jogo difícil. E aliado a isso, já tem a primeira campanha, a melhor campanha da Libertadores, invicto na competição também. Disparado, assim, né? Diferentemente do São Paulo, que vai muito bem na Libertadores, mas no Brasileiro tá lá embaixo, o Palmeiras consegue ganhou se aliar. todos os jogos como visitante na Libertadores desse ano sem tomar gol. Então, assim, é difícil para isso, cara. É difícil. Pode não ser, nossa, que lindo que é ver um jogo do Palmeiras. Pode não ser para quem não é torcedor. Mas é muito difícil competir com isso. Tudo bom, PC? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve, André, Paulo, Pedro, quem nos acompanha. Eu definiria tudo isso com uma palavra, maturidade. Se a gente contextualizar, ano passado a temporada do Palmeiras teve uma eliminação em Copa do Brasil, em casa para o... Mas desculpa, quem não tomou gol fora de casa foi o São Paulo. O Palmeiras levou gol fora de casa. Tá. Uma eliminação ano passado na Copa do Brasil para o Flamengo no Allianz Parque. Uma eliminação na Libertadores para o Botafogo no Allianz Parque. E o vice-campeonato brasileiro para o Botafogo. Na última rodada, perdendo para o Fluminense, que brigava para não cair. Vem a temporada de 2025 e as primeiras movimentações que aquela sequência de frustrações provocou no Palmeiras
foi a maneira como o Palmeiras foi ao mercado. Diferentemente de outras situações, o Palmeiras foi uma equipe que se movimentou de maneira mais agressiva no mercado, não é? Teve um Paulinho, Vitor Roque, para citar dois, entre outros. Facundo, entre outros que vieram, mas citando esses dois. Mas começa a temporada perdendo o Campeonato Paulista para o arquirrival. Aí por que eu usei a palavra maturidade? É porque nada disso faz o Palmeiras descarrilhar. Nada disso coloca a etiqueta com a palavra aloprar, com o verbo aloprar, no Palmeiras. A primeira impressão que eu tenho nesse começo de Campeonato Brasileiro é que a diferença entre jogadores e titulares e reservas do Palmeiras diminuiu. Consequentemente, isso permite ao Abel não ter que mudar tanto assim as suas ideias. Porque quando o Pedro falou aqui, não teve o Felipe Anderson, mas está tendo um Maurício, que veio inclusive na temporada passada, mas não é um jogador que quando contratado alguém disse, olha, o Palmeiras acaba de contratar o Maurício. Mas o Palmeiras gastou. Não, gastou e foi desenvolvendo. A maturidade de olhar para um Giai, que temporada passada foi um jogador muito de altos e baixos, mas leva... O que o Palmeiras leva em consideração? Que muitas vezes quem dá opinião não leva e às vezes quem está no clube também não leva. Você tirou o cara de um lugar onde ele conhecia todo mundo, sabia o caminho da padaria, o caminho do treino, leva para uma cidade como São Paulo, que é tão fascinante quanto intimidadora. São Paulo aqui, Paulo já morou em São Paulo, você é de São Paulo, eu morei em São Paulo, Pedro conhece São Paulo. São Paulo é uma cidade fascinante, mas ela te intimida, entende? Ela não é uma cidade assim. E aí você cai ali, saiu de um lugar com realidades distintas, vai trabalhando o Giai. Quantas vezes o Abel, ano passado, não respondeu perguntas sobre o Giai? Valeu a pena ter contratado? Pô, mas desse lateral nada acontece, afinal de contas. Vai trazendo, vai trabalhando. Aí começa o Campeonato Brasileiro. Você vê, o Palmeiras tem um empate e uma derrota. No empate com o Botafogo foi dominante. O Botafogo poderia ter vencido o jogo, mas no finzinho do jogo, quase que o Flaco Lopes faz 1-0 para o Palmeiras. Verdade. Na derrota para o Bahia, o Palmeiras jogou bem. Aqui o Bahia também jogou muito bem. E fez gol no finalzinho também. E o gol foi no final. Isso tudo pode ser resumido a uma palavra: maturidade, gente. O Palmeiras foi empilhando frustrações, decepções no ano passado. Começou esse ano se decepcionando com a perda do título estadual paulista para o Corinthians. Mas o Palmeiras não alopra. É com sobras do melhor projeto esportivo hoje. Entende? Exatamente. Com sobras, né? E o seu arquirrival, quem é que compete com o Palmeiras no cenário nacional? Não esse ano, mas já de algum tempo. É o Flamengo. É uma situação completamente diferente. Pega tudo. Você acha que o Flamengo alopra? Ele hoje não alopra como aloprou em outras épocas, mas ele fica convulsionado. Pega tudo. Aloprar, o Flamengo já deixou de aloprar há muito tempo. Houve uma época que ele aloprava com maneira muito fácil, época essa que o Paulo conheceu muito bem. Ele hoje não alopra, mas pega tudo que o Palmeiras viveu ano passado e imagina o seguinte: imagina o Flamengo sendo eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil no Maracanã, sendo eliminado pelo Botafogo na Libertadores no Maracanã, sendo vice-campeão brasileiro para o Botafogo e começando a temporada de 2025, perdendo o campeonato estadual para o Vasco. O Flamengo vai ficar convulsionado. Eu acho que o Palmeiras tem mais paciência e é premiado por isso. Num futebol cuja cultura, o tom é a impaciência, ele queima menos. O Palmeiras destoa por ter Exato. paciência. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Palmeiras faz o básico nesse sentido. Os outros é que não fazem o básico. Eu queria colocar de novo ali... O básico que você fala em relação a de jogo? ter paciência, cara. De saber que um estadual que não foi bom, apesar de ter chegado na final, é uma pré-temporada, você tem que dar tempo, porque as coisas têm tudo para se encaixar e outros clubes não têm essa paciência. Então, assim, acho que tá muito eu na não vou figura fazer um elogio, não demitiu o Abel, porque seria uma loucura demitir o Abel depois do ano passado. Mas foi falado sobre isso. Então, apenas o Palmeiras de não fora. alopra. De fora, sempre de fora. O meu elogio, assim, o Palmeiras não alopra. Eu queria colocar de novo os jogos como visitante. O Gilmar Ferreira, nosso colega, mandou alguns dados interessantes sobre isso. Bota de novo ali o Palmeiras como visitante. Foram 90 jogos nesse campeonato, só 12 vitórias de visitantes, tá? O Palmeiras sozinho, das 12 vitórias de visitante, o Palmeiras sozinho tem 5. Quase a metade. Em 3 rodadas das 9, só teve uma vitória de visitante. Foi na rodada... Aliás, em mais, tá? Na rodada
Na rodada 3, o Flamengo teve uma única vitória. Mas, na quinta rodada, a única vitória de visitante foi essa do Palmeiras. Na sétima rodada, a única vitória de visitante foi essa do Palmeiras contra o Vasco. E nessa nona rodada, a única vitória de visitante é a do Palmeiras. Então, num campeonato em que é raro, repito, de 90 jogos, só 12 vitórias de visitantes, o Palmeiras tem 5. E eu entendo que isso tem feito toda a diferença, a começar pela distância que o time abriu ontem. Vamos aos melhores momentos da vitória de ontem como visitante. A virada para cima do Bragantino, Pedro, que jogava bem. O primeiro tempo, por exemplo, achei que o Bragantino foi senhor do jogo. Eu, pelo menos, vi um Bragantino superior em boa parte da partida. Mas o Palmeiras não se desequilibra com isso, ele não sai do jogo, mesmo quando o adversário está melhor. Tanto é que as alterações por exemplo, a entrada do Maurício, que eu citei agora há pouco, que acho que muda muito do que é o desempenho do Palmeiras na partida, acontece no intervalo. Aí a gente vê saindo na frente o Bragantino, na finalização do Gabriel, de fora da área. Gabriel que não é muito de fazer gol, né? Não é muito de finalizar, ex-Palmeiras, pegando ali, acertando o pé da trave, chance nenhuma para o Everton. Mas, realmente, um primeiro tempo, a jogada do Vitinho, jogador do Bragantino também, o início da jogada, muito bem lá pelo lado esquerdo. Mas foi um primeiro tempo, onde realmente o Palmeiras produzia pouco, né? A gente vai ver nos melhores momentos que não tinha um volume ofensivo muito grande o Palmeiras. E no segundo tempo, a partir das alterações, aí a gente vai ver. O Palmeiras que vai chegar mais, que vai incomodar mais. Essa é uma situação na jogada que é aquilo. Nesse tipo de jogo, você pega um adversário contra o Palmeiras, se você não gerar a faca, amigo, você vai dar oportunidade para o Palmeiras. Teve o Bragantino essa outra chance em contra-ataques e aí no segundo tempo a gente vai ver. O Palmeiras começa a se lançar um pouco mais aí já no segundo tempo e começa a criar as oportunidades. Mas acho que no início do campeonato, o jogo, por exemplo, contra o Botafogo, a gente viu um Palmeiras que apresentava uma fragilidade defensiva e que quando tinha as oportunidades não conseguia era impreciso, né? Terminar em gol as oportunidades. Algo que a gente sempre falou exatamente o contrário com relação a esse Palmeiras, que sempre foi um time que se defendia muito bem e quando tinha, às vezes, tinha duas chances no jogo. Matava as 2 oportunidades. No jogo de ontem, embora não tenha sido uma grande apresentação do Palmeiras, mas nas oportunidades que o Palmeiras teve, o Palmeiras conseguiu concluir, né? Primeiro no gol de cabeça do Murilo e depois na bola que sobra pro Maurício dentro da área. Impressiona a calma do time. Pois o Palmeiras parece sempre saber o que está fazendo. Eu ia te falar sobre isso. Você falou sobre a beleza do jogo, né? E isso é uma coisa muito subjetiva. Eu gosto muito dessa maneira que o Palmeiras joga. Sempre gostei de um time que é eficiente, um time que, quando ataca, ele tenta buscar as melhores opções, acertar essas opções, né? E tem uma coisa que para mim é primordial nesse time do Abel. Eu já falei isso aqui várias vezes. A parte mental do jogador. Né? Fundamental. Como ele trabalha isso. Perfeito. E isso é importante demais. A gente esquece muito, a gente fala muito de parte técnica, de parte tática, mas é um time que não desiste, mesmo quando as coisas não estão encaminhadas no bom sentido. O Palmeiras, né, os jogadores não desistem. Aí também tem uma coisa que, para mim, para essa temporada é diferente. É diferente do Flamengo, que a gente sempre falou que o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Hoje, a distância dos jogadores que estão no banco, né, teoricamente, do Palmeiras, para os que entram e saem, para mim, ela é quase nenhuma. Mas o Palmeiras Você acha que o Flamengo tem elenco superior ao do Palmeiras? Não, hoje, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei no jogo do Flamengo ontem. Eu acho que quando o Felipe Luiz olhou para o banco, ele viu que as mudanças... Arrascaeta, as mudanças, exatamente. As mudanças não iam surtir tanto efeito. Primeiro, porque eram muito jovens. E segundo, para os jogadores que estavam no banco, sem dizer se é bom ou ruim, era Juninho, Michael e Matheus Gonçalves, que foram os jogadores que entraram. Então, assim, a diferença para esses caras que estavam jogando e para os que entraram não era tão... Não era próximo. O Palmeiras encurtou essa diferença. Para mim, encurtou. Vou trazer aqui agora mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Vitória importante que deixou Palmeiras no topo da tabela disparado, hein? Como podemos ver aqui na imagem que eu trouxe, estou trazendo aqui as notas dos jogadores do Palmeiras na partida. E quem foi eleito o melhor jogador da partida, segundo o Sofa, foi o zagueiro Murilo, autor do primeiro gol do Palmeiras na partida. Além disso, teve destaque também aqui por sua nota, foi o lateral direito Giai, né? Teve uma nota 7.5. Já em relação às modificações de Abel, um jogador que entrou e mudou ali o meio-campo foi o Lucas Evangelista. Deu uma boa dinâmica, entrou muito bem. E destaque também para Maurício, que fez o gol da virada da vitória do Verdão, né?
Maurício ali jogando próximo do gol do adversário, tem um poder de finalização altíssimo. Se não for o melhor, é um dos melhores finalizadores do Palmeiras. Estou trazendo na imagem aqui as finalizações do Palmeiras durante a partida. O Palmeiras finalizou 15 vezes. 5 dessas finalizações foram dentro do gol. Além disso, 8 finalizações de dentro da área e 7 finalizações de fora da área. Ou seja, o Palmeiras no segundo tempo também cresceu muito mais de volume, finalizou muito mais e com isso conseguiu sair com sua vitória muito importante. E o melhor é ver essa tabela atualizada, ainda faltando o jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, porque se o Cruzeiro vencer chega a 19 pontos e assume a vice-liderança do campeonato. Mas o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem para o Flamengo e no próximo final de semana terá o confronto contra o Flamengo dentro do Allianz Parque. Enfim, aparentemente o Verdão disparou no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí e até o próximo vídeo.